tudo bem com vocês? A gente está aqui hoje em mais um talk show do Exame In e eu tenho um convidado que vai trazer um monte de novidade que eu aposto que você não sabe. É o Ricardo Faria. O Ricardo foi empresário do setor de serviços até 2016, quando ele vendeu o seu negócio na área de serviços e foi, com tudo, para a área de agribusiness. E aí hoje ele tem duas frentes de negócios. Um é a Granja Faria, que é uma das maiores produtoras de ovos do país. São 14 milhões de aves, gente, 14 milhões de aves. E outra é em solo, que é um negócio que ele acabou de anunciar, um negócio de 1,8 bilhão, que coloca ele como o quinto maior produtor de grãos do país. E para o ano que vem, o Ricardo já contou, vai crescer 30% ainda essa produção. Tudo bem, Ricardo? Prazer enorme, Graziela. Com muita satisfação a gente vem aqui, porque além do nosso papel de executar, a gente também, como empreendedor, tem o papel de comunicar. Que bom que você pensa assim, é super importante mesmo. Para a gente é um tipo de educação. Toda essa comunicação que a gente leva, assim, é uma informação que educa. Cada uma coisa super bacana, eu acho, para a gente discutir é que hoje a gente está num mundo que as notícias que a gente mais vê se repetir no dia são: a startup tal recebeu um aporte X e não sei quem está captando quanto, um monte de empresa que a gente não conhece o nome, né? Não ouviu falar, então está muito pujante, a tecnologia está muito forte. E aí, quando a gente ouve falar de um empresário que saiu do setor de serviços e foi para o setor de agro, a gente fica pensando, mas o que esse empresário viu no setor de agro? Assim, por que agro, Ricardo? Quando todo mundo quer fazer tecnologia, quer ir para o digital. Porque eu acho que eu não posso fugir da minha essência. Eu sou engenheiro agrônomo por profissão. Com 15 anos, eu fui morar nos Estados Unidos. Eu fui fazer intercâmbio, morar numa casa de família. E eu tive a sorte de ir para o Central Valley da Califórnia, para a região de Visalia, Fresno, onde o agro é super bem sucedido. Então eu fui com uma cabeça de fazer vestibular para medicina, e nesse 1 ano que eu fiquei lá, eu mudei a minha cabeça e virei de uma hora para outra engenheiro agrônomo. Então eu sempre tive na minha mente uma vontade, um desejo de vir por um segmento que o Brasil é super importante, que o Brasil é super competitivo. Por que o Brasil é competitivo no agro? Porque tem duas coisas aqui, na verdade 3, que não nos faltam. É terra boa, é muita água e é um sol maravilhoso, que são as 3 coisas que a planta precisa. Então a minha cabeça sempre foi: legal, eu estou no segmento de serviços, por acaso, mas eu preciso desenvolver iniciativas dentro daquilo que eu entendo que o Brasil é competitivo. Uhum. Então, em 2007, eu fundei a Granja Faria, né, que a Granja Faria começou numa parceria de integração, na época, com a Perdigão, num projeto de expansão que a Perdigão tinha nesse sentido, e eu fui gradativamente crescendo a Granja Faria. E quando a gente saiu do segmento de lavanderia, do segmento de serviços, em 2016 para 2017, eu tive a oportunidade e principalmente tempo de acabar levando esse projeto com mais velocidade para frente. Então, imagina que quando aconteceu esse episódio em 2017, a Granja Faria teve uma receita de 180 milhões. E 4 anos depois, nós vamos ter uma receita de mais de R$1 bilhão. Muita inovação, vários drives de crescimento fora só do segmento de ovos, outros segmentos de ovos dentro. Por exemplo, a gente tinha antigamente só ovos férteis, hoje a gente tem ovos comerciais também, tem pinto de um dia. Resumindo, toda a exploração da cadeia de ovos, e outras verticais que a gente pode explorar com mais calma, de iniciativas como, por exemplo, fazer biofertilizantes, fertilizantes orgânicos, ir direto ao consumidor, lojas para ir direto ao consumidor, assinatura de ovo, ou seja, dentro de um segmento extremamente tradicional, extremamente conservador, nós
conseguimos trazer muita inovação. A gente tem falado bastante, tem ouvido falar bastante, eu brinquei aqui falando da tecnologia e do agro como se fossem setores e iniciativas apartadas, mas o agro é super tecnológico, né? É super tech, o agro, né? E aí, queria que você contasse um pouquinho. Você também tem a produção de ovos, que a gente vai lá no mercado e compra o ovo caipira orgânico, né? A gente fica imaginando um monte de galinha solta, criada assim à vontade. Conta um pouco de que tem de tecnologia, o quanto tem de ciência e tecnologia num ovo caipira orgânico. Hoje existe uma pressão muito importante e eu julgo justa da migração da produção da galinha presa para a galinha solta, né? Que a gente comumente chama de galinha caipira ou até galinha orgânica. Basicamente, para informar o público da Exame, qual é a diferença da orgânica para a caipira para a presa, né? Vamos lá. A orgânica ela é solta, mas ela tem uma alimentação toda à base orgânica certificada. A galinha caipira, ela é solta e ela tem uma alimentação muito parecida com a galinha presa. E a galinha presa, ela tem a alimentação dela, mas ela realmente fica presa numa gaiola. Quais são as diferenças desses 3 ovos? Custos. A produção de uma galinha orgânica, ela tem um custo de alimentação muito maior, porque o custo de produzir alimentos orgânicos é infinitamente maior do que produzir alimentos tradicionais. A galinha caipira, como ela se movimenta muito, ela come em torno de 20% a mais do que a galinha presa. Ela está se movimentando, está ali brincando e tal. Mas uma coisa importante, nós não podemos lembrar que o nosso compromisso ele tem que ser de alimentar a população. Eu não posso criar um modelo de negócio elitista a ponto de excluir a camada mais sensível da população. Hoje a gente não pode se esquecer que nós temos 20 milhões de famílias que ainda precisam receber auxílio emergencial, ou seja, vivem com uma receita de R$400 por mês, mais uma coisa aqui, mais uma coisa ali. Ou seja, o que eu faço e o que eu explico para essa população? Não, ó, eu só tenho um ovo aqui mais caro e tal, e realmente você, em vez de consumir um ovo por dia, quem sabe você faz assim, você consome um ovo um dia sim e 2 dias não. É uma questão de escala? Se todas as galinhas forem criadas soltas, se todo o processo for mais escalável, ela vai chegar no preço do ovo da galinha presa? O que nós temos que estar preparado para fazer como empresa de vanguarda, como empresa líder e como uma empresa inovadora? É acompanhar o desenvolvimento de renda da população. À medida que essa população nossa vá conseguindo ter uma renda maior per capita, nós temos que acompanhar a capacidade de compra dessas pessoas e migrar aves que hoje estão presas para aves que amanhã podem estar soltas. E hoje, você sabe dizer quanto do mercado de ovos já é caipira e orgânico no consumo? Países como Suíça, Noruega, Finlândia, Alemanha, França, 100%. Os Estados Unidos, em torno de 50%, e no Brasil, menos de 10%. É muito ligado à renda. Uhum. Né? Então, totalmente relacionado. É muito relacionado à renda. O consumo de ovos subiu de uma maneira tal que o grande consumo hoje da família brasileira são bandejas de 30. E já temos hoje, por exemplo, nos ovos especiais, nos ovos caipiras, bandejas de 20 ovos. Tamanho é o consumo hoje da população. E a parte nutricional? Tem uma diferença nutricional entre os 2 ovos? Não. Não tem? São iguais. São iguais? São iguais. Entendi. Inclusive, tem uma curiosidade que o pessoal pergunta. Qual é a diferença do ovo branco para o ovo vermelho? A casca. Nenhuma. Uma galinha é marrom e ela coloca um ovo vermelho. A outra galinha é branca e coloca um ovo branco. Então, a diferença é a casca. Nutricionalmente falando, a diferença é 0. Eu tenho uma passagem muito engraçada. Um dos insights que me levaram a montar um negócio de ovo comercial, eu me considero um atleta. Eu faço pelo menos 15 horas de esporte por semana e jogo talvez 15 torneios por ano. Que maravilha. Do quê? Eu jogo De tênis? beach tênis,
e jogo tênis. E além disso, eu complemento com corridas e com pelo menos 3 vezes de musculação, academia por semana, para me preparar para os torneios, para os campeonatos. A idade chega, eu já estou com 46 e um dos meus prazeres é ganhar de jovens, né? Ganhar de jovens aí de 20, 22 anos, né? E óbvio que são estruturas de recuperação muito diferentes. E há uns 8 anos eu pedi ajuda, né? Eu fui numa clínica de esportes, né? E aí lá tinha uma equipe multidisciplinar, um nutricionista muito renomado, muito bom, tecnicamente fantástico, me ajudou muito. E ele perguntou qual era a minha dieta. Aí eu falei, não, eu tomo 1 litro de leite por dia e como pão de manhã e tal. E fui explicando um pouco. Daí ele me falou o seguinte, Ricardo, tu toma leite? Quem toma leite é animal sem dente, tu tem dente. Ai, que bom, eu também penso a mesma coisa. Tu tem dente, então quem mama é animal novo. Animal velho não mama. Tu tem que, urgente, o teu corpo, ele gasta uma energia absurda para quebrar essa... Eu não sou médico, eu estou repetindo as palavras nem nutricionista, estou repetindo as palavras que eu ouvi. Então, meu caro, troca esse teu litro de leite por 4 ovos por dia. Urgente. E aí, vendo todos os insights de consumo de ovo na Ásia, de consumo de ovo no Japão, de consumo de ovo na China, de consumo de ovo no México, nos Estados Unidos, eu comecei a ver que todos esses países, de uma maneira conjunta, aumentavam o consumo de ovos. A Europa estava aumentando, o Brasil estava aumentando. Ou seja, os hábitos alimentares, as pessoas estão vivendo mais, as pessoas estão vivendo mais com mais qualidade e, para tal, elas vão precisar mudar os seus hábitos alimentares. Ou seja, deixa eu embarcar num setor com vento de cauda, que esse consumo gradativamente, ano a ano, vai aumentar. E foi um dos insights que me trouxeram a aumentar e a fazer toda aquela movimentação de aquisições. A gente acabou adquirindo 8 empresas num prazo rápido. Quantos foram? 3 anos. 3 anos, né? 3 anos a gente comprou 8 empresas, adquiriu 8 empresas, integrou 8 empresas que trabalham hoje sobre o mesmo guarda-chuva da Granja Faria. Mas um dos insights foi esse. As pessoas, à medida que quiserem viver mais, viver melhor, vão naturalmente substituir outras fontes de proteína pelo ovo, que é a fonte de proteína, tirando o leite materno, com mais fácil absorção, e mais fácil... Melhor aproveitamento, né? E digestão. E mais completa, exatamente. E mais completa. Exatamente. O ovo é uma belezinha, né? É uma belezona. As granjas são espalhadas? São. Porque imagino que transportar o ovo, senão... Não é fácil. Quebra. Ovo quebra. A gente tem um mote que a gente precisa ter presença, né? Para a gente ter relevância junto ao nossos clientes, as redes hoje são nacionais. Tu tem muitas redes importantes como Carrefour, como Pão de Açúcar, como Açaí, como o Atacadão, como a Rede Mateus, como a Rede Mufato, o Angelone. Eles têm muita presença. Então a gente precisa estar com o nosso cliente, parafraseando o hino do Grêmio, aonde o nosso cliente estiver. É gremista, então. Eu sou gremista. Né? Não estou numa fase tão boa. Tão brilhante. Não estou numa fase tão brilhante. A gente está aí tentando evitar ao máximo falar de futebol, mas os amigos não nos deixam esquecer. Muito bom. E nessa coisa de estar perto do consumidor, você levou isso ao extremo, né? Você abriu um restaurante com planos de ser uma cadeia, né? De ser uma rede, que chama Egg, que a grande estrela do cardápio é o ovo. O que você acha por que você fez isso? E o que você acha que o Egg pode te retornar de informação, assim? Nós sempre tivemos uma ideia de estar muito perto do nosso consumidor. Até ontem, a gente atendia a última milha, ou seja, a gente estava diretamente no supermercado. Mas quem fazia toda essa relação com o consumidor é o varejo. Nós apenas somos um produto muito importante na gôndola deles. Então, a primeira iniciativa nossa foi fazer a assinatura do ovo.
Foi um sucesso, é um sucesso. Quantos assinantes? Já tem mais de 10 mil assinantes. Uau. É um sucesso. Você leva na casa do consumidor direto? Ele entra no nosso site e a gente direciona esse produto direto para a casa dele. E é uma assinatura do ovo, ou seja, Você lembra que as pessoas fazem uma assinatura de revista? Sim. Opa, se eu lembro. Faziam não, elas Para fazem. fazer um merchan aqui da Exame. Então as pessoas fazem assinatura de ovo. Né? E eles recebem lá o kit que lhes é mais adequado toda semana, ou a cada 15 dias, ou 2 vezes por semana, à medida que for a necessidade deles. Mas a gente achou que precisava ir além. Então a gente pensou muito em fazer um fast food aonde a grande estrela fosse o ovo. E a gente conseguia aprender, junto ao nosso consumidor, mais maneiras de realizar a utilização do nosso produto principal. É um sucesso a Egg. A ideia nossa é fazer uma expansão, claro. A gente fez uma loja protótipo para poder aprender junto ao nosso consumidor e entender quais são as necessidades e o que gera valor na experiência de loja que esse consumidor tem. E a ideia é escalar essas lojas ao longo dos próximos anos. Não tenho nenhum número fixo, mas nós vamos crescer à medida que o consumidor for acostumando, entendendo. A loja vem crescendo, é um sucesso e a gente está super animado em poder escalar esse projeto, não só para São Paulo, para outras regiões, mas para o Brasil. Em termos de informação para você levar para a tua produção, tem informação nesse contato com o público para levar para a tua produção? Tem bastante. Tem? Tem bastante. A cor da gema, o tamanho do ovo, se é orgânico, se é caipira ou se é gaiola. Resumindo, tem bastante informação aí para a gente estar trazendo para dentro da companhia e poder melhorar cada vez mais o entendimento do consumidor em relação ao nosso produto. Que interessante. Você sabe, quando eu vi a iniciativa de vocês, eu fiquei pensando muito. Eu falei assim, o que será que ele aprende lá no resultado? Agora você falou da cor da gema do ovo, e a cor da gema do ovo é algo... Para essa comedora de ovo aqui é algo essencial. Assim. Fundamental. Quando aquela gema pálida, assim, eu falo assim, ih, coitada, essa galinha não comeu. Tá Faz sentido. Faz sentido? Faz sentido. Ai, faz sentido. Muito bom, muito bom. Então, a cor da gema do ovo é importante? Para o valor nutricional? Não. Mas para os olhos, sim. E a gente... come com os olhos. A gente come com os olhos, muito bom. Então, não preciso me preocupar, a galinha não estava fraquinha. Não. Aí, depois do ovo, depois da granja, você, o ano passado, foi para o setor de grãos. Verdade. Também, né? O que te motivou? Granja só não estava bom. Vamos fazer grãos também. O que te levou de uma coisa para outra? Eu acho que isso é o espírito de empreendedor e de empreender em série. Eu achava que tinha uma oportunidade no segmento de plantio, do agro propriamente dito, do agro mais tradicional, não da agroindústria, mas do agro em si. Do agro verdinho, né? Do agro plantio, do agro lavoura. E eu também estava enxergando que as janelas de compra de terra no Brasil estavam se fechando. Né? Se for olhar, por exemplo, valores de terras nos Estados Unidos e até aqui na nossa vizinha Argentina, eles são muito maiores do que os valores de terras aqui no Brasil. Então, a gente estava enxergando que o agricultor brasileiro estava altamente capitalizado, que as áreas possíveis de fazer agricultura, por 2 razões. Uma, porque as áreas boas já foram ocupadas. 2, porque cada vez mais vai ser restrito a abertura de novas áreas devido à questão ambiental. Então, a gente está me enxergando, esse negócio, essa janela está se fechando, é um segmento que o Brasil vai ser muito importante, a população cada vez vai querer se alimentar mais, existe uma parcela muito importante dos grãos, que além de alimentar toda a cadeia de animais, aves, suínos, bovinos, mas hoje 30% do milho americano, por exemplo, é utilizado para fazer etanol, porque existe uma pressão natural da sociedade que quer que queime combustíveis não fósseis, né? Não fósseis.
E também o petróleo vai acabar. Da mesma maneira que não vai ter mais terras agricultáveis no mundo, vai chegar a um determinado limite, esse limite está mais ou menos ali chegando, também vai ter cada vez mais pressão de não utilizar petróleo para passear de carro. Né? Então, nós enxergando esse movimento estrutural de longo prazo, nós entendemos o seguinte, olha, a janela é agora, se nós não embarcarmos nessa janela, a gente vai ficar fora desse segmento que é dolarizado, que o Brasil nunca vai perder competitividade, e nunca eu falo por causa daqueles 3 fatores, terra boa, água e sol. Então, nós vamos ter que ir para esse segmento. E aí, se for para ir para esse segmento, vamos ir grande. Vamos ir grande, que aí a gente entra importante nisso. E todas as iniciativas que a gente fez até hoje, quando a gente montou lá na época a lavanderia, a gente foi a maior lavanderia da América Latina. Depois, quando a gente entrou no segmento de ovos, a gente rapidamente virou líder de ovos no segmento do Brasil. E agora, no segmento de terras, a gente precisava ir grande para ter relevância, para conseguir trazer gente boa. Eu acho que tem uma coisa interessante. Todos os nossos negócios são partnership. Ou seja, o CEO, o diretor financeiro, o diretor comercial, as pessoas importantes que fazem o negócio acontecer, o pessoal de operações, são sócios da companhia. Então, a gente acredita como essência em partnership. A gente acha que as pessoas, tendo visão e, de fato, sendo donos da companhia, a gestão é melhor. Agora, quando eu tenho um negócio pequeno, a capacidade minha de atração de excelentes profissionais para trabalhar nesse partnership é menor do que eu ter um negócio grande. Agora, o que a gente acha? A gente acha que nós temos que ter um negócio grande, mas nós temos que trabalhar como empresa pequena. Ou seja, olhar todas as oportunidades, ter espírito de dono, ser inconformado, ser austero, liderar pelo exemplo. Né? Os valores nossos, seja numa companhia grande, numa companhia média, numa companhia pequena, não vão mudar. Você tocou num ponto super interessante, que é uma renovação do agro, né? Fala um pouco dessa experiência de gestão de gente, de equipe, de time, de processos no agronegócio. Isso Ricardo. É verdade. O agro vem se transformando, e não só com jovens lideranças, mas também com lideranças tradicionais. Né? E aí eu quero fazer aqui e aproveitar para falar do meu respeito por algumas pessoas que eu aprendi, que eu conheci, que eu admirei. E aí eu quero falar, por exemplo, da Fazenda Progresso. Tem uma pessoa lá chamada Cornélio Sanders. E quando nós fomos para o Piauí, uma das razões que me levou a ir para o Piauí foi conhecer a Fazenda Progresso do seu Cornélio. É famosa, né? É linda. Eu acho que, das que eu conheço, é a mais linda do Brasil. Aí também tem outra pessoa que me inspira muito. O que ela tem de diferente antes de você ir para a próxima? É muito bem cuidada. Ela é uma fazenda que a família mora lá dentro. E embora a família more lá dentro, a família nunca deixou de se renovar. A família nunca deixou de inovar. Né? Então é um exemplo clássico, bem sucedido, de uma empresa familiar. Né? Tem o seu Cornélio, a esposa, o filho, a filha, né? Que estão lá dentro vivenciando aquilo ali. Então é aquilo que eu falo, vamos ter um negócio grande, mas vamos olhar isso como uma empresa familiar, como uma empresa de espírito de dono, como uma empresa austera, sem deixar a emoção crescer na cabeça. Tem outra pessoa que me inspira muito, que é o Samuel Magilox. Né? Quando eu comecei esse negócio, eu ligo muito para ele, né? Porque, claro, ele vem de uma família tradicional no agronegócio. Né? Ele é um dos conselheiros. Conhecidíssimo. É um dos conselheiros da Amage, que é uma empresa fantástica, uma empresa líder, uma empresa inovadora, grande e mantendo uma tradição de ser inovadora. Então, isso nos inspira. E é verdade, o agro vem trocando de geração, pessoas inovadoras vêm entrando dentro do segmento e, em especial, o que é o grande ponto de transformação de um setor? É à medida que entram mais pessoas que começam a olhar o negócio de maneira diferente e criando novos modelos, quebrando velhos paradigmas e traçando uma opção diferente. Como, por exemplo, algo que a gente pode conversar um pouco aqui, a digitalização do agro. Isso é uma transformação para o segmento. Várias e várias fazendas hoje importantes e grandes
As empresas já levaram a fibra ótica lá para a fazenda ou fizeram torres que elas conseguem ter sinal de internet. A fazenda, por exemplo, fica no fim, num lugar longínquo, para não... Eu ia chamar de fim do mundo. Chamar de fim do mundo, porque para chegar lá não tem nem estrada. Isso é um outro mote, né, que o Brasil precisa evoluir muito na infraestrutura, né? Imagina tu coletar um grão lá no interior do Piauí e um caminhão demorar 2 dias para percorrer 200 quilômetros, né? Porque tem buraco que cabe o caminhão dentro, né? Então, isso é um grande desafio, uma grande oportunidade para o agro. À medida que as empresas, porque hoje essas fazendas não são mais fazendas, elas são empresas, elas vão se desenvolvendo e vão se digitalizando e vão melhorando a sua eficiência, a sua produtividade, é importante também vir à mão do Estado e dar condição de infraestrutura. Mas voltando um pouco para a questão da digitalização, esse fenômeno é fantástico. E tem o 5G vindo aí, né? E assim, os executivos de telecom estão dizendo que o agro é um dos setores que vai melhor aproveitar esse ganho que tem entre o... Quer dizer, na verdade, a transformação digital. A transformação digital, aquilo que a gente estava aqui antes no bate-papo, falando do IoT, né? Da comunicação máquina-máquina, né? Não, sem dúvida. O grande ponto ali é que agora, com a digitalização, a quantidade de dados que as empresas vão ter, elas são exponenciais. Agora a gente tem coleta de dados máquina a máquina por tempo real, mesmo com 4G. Imagina com 5G. Eu posso te dizer que através de uma sala, como se fosse um situation room, em São Paulo, a gente consegue analisar e entender o que está fazendo e mandar os comandos para cada máquina. Cuidar da fazenda daqui. Sentado em São Paulo. Óbvio. O que é o grande desafio das empresas agora? Eu tenho uma quantidade enorme de dados, mas eu preciso garimpar informação dentro de um horizonte de dados. É mais ou menos aquele negócio da síndrome do palheiro. É garimpar informações dentro de um mundo de dados. E o que daqueles dados são importantes para trazer informação para eu executar, para eu tomar a decisão. No fim do dia, ainda continua sempre sendo um play de execução. Não, eu tenho um monte de dados, eu garimpei algumas informações, mas nós temos que ter a capacidade de transformar essas informações em execução, em produtividade e, no fim do dia, em resultado para a companhia. A gente está vivendo a era das fintechs, né? Todo dia tem uma nova. E todo dia uma que já existia está recebendo um pouco de dinheiro. Então, a gente tem essa onda das fintechs. E como é que a onda das agtechs, agtechs, cada um fala de um jeito, vai sacudir aí e se relacionar com a produção? Acho que tem uma avenida para isso. Eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo, imagina que isso aqui seja uma lavoura. Hoje, como é que é o processo tradicional? A gente vem pulverizando toda a lavoura aqui, ó. Mas eu consigo hoje já, através de drones, saber se aqui que tem uma erva daninha, aqui tem uma erva daninha. Eu acabo pulverizando todo o campo e não pulverizando só apenas aonde tem as ervas daninhas. Imagina a economia de aplicação de produto à medida que eu faço um mapeamento em tempo real através de drones dessa fazenda e consigo agir tão somente aonde tem uma eventual erva daninha. Número 1. Número 2, o controle digital das máquinas. Tem uma ideia? Já tem exercícios sobre o quanto a produtividade Eu cresce? tenho um exercício agora. Imagina que a Insolo ela se transformou digitalmente do ano passado para cá. Óbvio que tem pequenas nuances climáticas, mas eu vou dar um dado. Ano passado, no dia 10 de novembro, a Insolo tinha plantado 10% da sua área. Esse ano, no dia 10 de novembro, a Insolo plantou 65% da sua área. Por quê? Porque as máquinas ficaram mais eficientes. Uau. Os operadores ficaram mais eficientes, porque se consegue controlar isso de uma sala, não se consegue controlar a máquina ainda, mas se consegue saber, com um curto espaço de tempo, 20, 30 segundos, aquilo que ela está fazendo.
e consegue se mandar comandos por operador. Vem cá, por que vocês pararam aqui? Por que essa curva não foi para a direita em vez de ser para a esquerda, que seria mais eficiente? Ou seja, a tomada de decisão através da digitalização já gerou ganhos super importantes de produtividade. Tem muito mais por vir, mas já veio muita coisa. Então não é que vai acontecer. Já está. Já está. Entendi. Essa digitalização do agro, se você tivesse que dizer assim, quando que ela começou e quando que ela ganhou pujança, como é que a gente localiza isso no tempo? Eu acho que ela vem ganhando importância de 2 anos para cá, por conta das construções de torres de celular, porque essas áreas do agro, elas são ambientes muito longínquos. Antes, tu precisava que o operador terminasse o turno, aí tu coletava os dados máquina a máquina e sabia aquilo que ele fez. Agora não. Agora a gente consegue fazer isso porque as fazendas estão interconectadas e tu consegue fazer isso aí em tempo real. Então o teu ganho e mandar comandos imediatos para o operador. Não foi uma questão só das fazendas terem capacidade para se digitalizar, foi uma questão de infraestrutura também. De infraestrutura e de investimento e de desenvolvimento de softwares capazes de coletar todos esses dados e os analistas das fazendas gerar informação a ponto de fazer a tomada de decisão. Olha uma informação fantástica. Imagina uma fazenda que tenha 35 quilômetros, eu peguei o meu celular que eu vou dar um exemplo aqui, que tenha 35 quilômetros de ponta a ponta. O que acontece nela? Ela é toda marcada por quadrantes, por pluviômetros. Uhum. Né? Então ela tem vários pluviômetros espalhados no ciclo. Para plantar precisa de umidade. Então hoje, na tela de um celular, um líder de operação recebe uma informação. Olha, choveu nesse quadrante aqui. Então ele consegue deslocar todas as máquinas para esse quadrante em tempo real, com uma latência aí de 3, 4 segundos, porque ele tem todos os pluviômetros dentro da fazenda na tela do celular e todas as pessoas têm essa informação. Antes não tinha, porque tu estava na sede, tu não consegue enxergar se choveu 20 quilômetros para lá. Não tem como, tem que pegar uma pessoa numa moto, andar e tal. Olha o desperdício disso aí tudo. Hoje a pessoa consegue em tempo real, tá chovendo aqui, não tá chovendo aqui. Parou de chover aqui, veio chover aqui. Então a gente consegue com muito mais velocidade deslocar equipamentos, deslocar times, como antes, tu só ia saber no dia seguinte, a hora que tu fosse coletar manualmente lá os pluviômetros. Isso é apenas um exemplo dos benefícios que traz a digitalização para dentro do processo do agro, o que é uma transformação. Uma transformação. E quanto mais tempo real ela for, quanto mais imediata ela for, mais eficiente você fica. Né? Antes, para fazer um plantio desse, precisava daquela pessoa com muita experiência do local, com uma ideia analítica e de opinião em relação àquilo que é para fazer. Dessa maneira, se conseguem tomar decisões mais objetivas, mais baseado em dados do que baseado no que eu acho. É o que eu sempre falo para o nosso time. Gente, o que eu acho pouco importa. A gente tem que tomar decisões baseado em dados e não baseado no que eu acho. Porque é o que eu acho. E viés é uma coisa que não gera produtividade e não gera resultado. Agora a gente falando de tecnologia, eu estou aqui pensando, o mesmo processo que a gente estava discutindo no ovo da galinha livre, a gente tem no plantio de grãos e de hortaliças com a questão do alimento orgânico, que é mais caro. Por que o alimento orgânico é mais caro? Pela diminuição da produtividade. E até atingir uma maturidade de nível de produção adequado com o produto orgânico, custa muito dinheiro. Essas curvas de aprendizagem, elas são curvas muito caras, até a pessoa ter o conhecimento e ter a devida produtividade. Mas é isso. Imagina que um adubo químico ele faz uma liberação de nutrientes muito rápida. Um adubo orgânico ele faz uma liberação de nutrientes mais gradativa. Agora, à medida que tu consegue dar um nível orgânico de matéria orgânica para esse solo, mas que tu só consegue isso ao longo do prazo, diferente de um adubo químico que libera muito rápido, nós vamos conseguir ter níveis de produtividade
tão bons ou até melhores do que a simples utilização do adubo químico. E eu vou dar um exemplo. Nós temos uma iniciativa de todas as áreas novas da nossa companhia, Terros, mais em solo, ser adubada por adubo orgânico. O processo tradicional era colocar adubo químico. Uhum. A gente inverteu essa lógica. A gente está produzindo um produto à base do esterco da galinha. Olha só o ciclo de sustentabilidade. Né? Então, antes, o esterco da galinha, que era uma dor de cabeça, a gente passou a secar esse adubo através de aeração. E aí eu descobri uma coisa. Pô, eu tinha uma usina de secagem de esterco de galinha na Fernão Dias, na rodovia Fernão Dias, do lado de Lavras. E eu comecei a ver uma coisa intrigante ali. Poxa, gente, eu estou secando esse adubo. Antes ninguém queria esse adubo, agora eu estou secando esse adubo. E está dando uma fila de caminhão aqui de 3 dias para pegar merda de galinha. Esse negócio deve ser bom. E a gente começou a estudar. O que a gente podia agregar naquele produto ali, naquele esterco de galinha, naquele subproduto, que eu pudesse fazer um produto ainda melhor e transportar para maiores distâncias. Porque à medida que eu agrego valor, eu não fico limitado a transportar para 100, 200, 300 quilômetros. Eu começo a atingir áreas de 1.000 quilômetros, 1.500 quilômetros. Porque ele perde qualidade no tempo, Não, é isso? é porque o frete fica mais caro do que o produto. Tá. E aí a gente, através de algumas parcerias com empresas de desenvolvimento de bactérias e com empresas de rochas fosfatadas naturais. Uma delas, inclusive, a gente acabou comprando do BTG, lá no estado do Pará. Né? A gente comprou lá um estoque de 70 mil toneladas de rocha fosfatada natural. A gente adicionou essa rocha fosfatada natural ao esterco de galinha. E algumas empresas... O pó de rocha no esterco de galinha. E algumas empresas que desenvolvem bactérias desenvolveram bactérias que solubilizam esse fosfato. Então a gente criou um produto chamado bioativo, né, que ele é um bioorgano mineral com 0 adição de químicos, não tem um ácido nesse negócio. Ou seja, rocha natural, esterco de galinha e bactéria da região. Bactérias existentes no solo, no esterco da galinha, na folha. E essa bactéria solubiliza esse fosfato e esse produto, altamente inovador, ele dá o mesmo efeito daquele adubo químico importado da Bielorrússia, da Rússia, com um gasto enorme de carbono, de gás natural. Então, a gente tem lá fontes de nitrogênio, de fósforo e de potássio, 100% orgânica, 100% certificada, 100% sustentável. Então eu faço o ciclo do milho que a ave come, que ela coloca o ovo, que alimenta as pessoas. O subproduto desse ovo é o esterco, que eu adiciono fosfato natural e bactérias, que aduba a terra, que produz o milho. É isso. Não, genial. Mas uma coisa engraçada é essa, né? A gente se esforçando para fazer eficiência quando a natureza já é ultra eficiente, né? É um aprendizado. Na verdade, a gente está descobrindo o que é essa inovação e tecnologia, é descobrir o que a natureza é capaz de fazer sozinha, né? Não, é verdade. E aí, quando a gente fala, controle biológico, né? A pessoa pode pensar, não, o que é esse controle biológico? É uma bactéria que vai comer o mosquito? Não. Muitas vezes, esse controle biológico são tu adicionar bactérias, fungos nas plantas, e essas plantas naturalmente ficam mais resistentes a qualquer invasão de percevejo, de mosca, de cigarrinha. Resumindo, tu dá mais condições de robustez à planta para enfrentar naturalmente
os desafios que lhes são peculiares. Entendi. Eu achei que afastava. Na verdade, você dá força para a planta, não Pode, afasta. Pode. Pode? Pode. Porque eu estava pensando que era tipo aquela coisa assim, gente que é picada por mosquito e gente que não é picada por mosquito, sabe? Que você fala assim, o que ele tem, o que eu não tenho? Toma aquele negocinho, se você tomar vitamina tal, você vai ser menos picada. Então, eu achava que a lógica era mais ou menos a mesma. Tem várias nuances, né? Como afastar, como o percevejo não se reproduzir, como a planta ficar mais forte, mais resistente. E aí é um aprendizado com a natureza e com a região. Né? Tu vai coletar inimigos naturais na própria região, dentro do próprio cerrado ali existente. Porque o cerrado está vivo há tanto tempo? Porque ele resistiu naturalmente a esses inimigos. E é esse o nosso desafio, né? De fazer a planta também ser resistente a esses desafios inerentes do processo. Então, aí é a tecnologia do negócio. Então, aí a Insolo é uma empresa de vanguarda que investiu muito em ser muito eficiente nesses controles, a ponto de, esse ano, dentro da Insolo, 12 mil hectares já ser 100% feitos com controle biológico. Diferentemente do ovo, esse é um processo do orgânico e do biodefensivo e do adubo orgânico, tudo isso. Esse é um processo que ganha escala e fica mais barato? Ganha escala e se mantém o preço. Pelo menos mais caro não fica. Então, se mantém o preço, não fica mais caro. Então, o vento de cauda nisso, na minha leitura, ele é muito mais propício do que o vento de cauda no outro. Porque nesse caso aqui é ganha-ganha. No outro caso é ganha-perde. Né? Ganha no bem-estar, perde na capacidade de compra do consumidor. Aqui não. Aqui é ganha-ganha. Porque o consumidor vai ter um produto mais livre de qualquer químico e não tem um custo adicional por isso. Porque a solução disso está na natureza. Agora, claro, é um grande desafio pesquisa, de pesquisa e mais desenvolvimento. Custa, né? Isso custa largada, né? Os laboratórios, os locais de armazenagem, o desenvolvimento em P&D. Né? Então, tu tem ali uma cadeia de tecnologia e desenvolvimento que tem um custo também. E que não fica, eu aprendi isso conversando com você, que tem coisas que não são por fazenda, né? Na verdade, porque tem que ter uma empresa à parte que vende para todo mundo a tecnologia, né? Não, a gente desenvolve na nossa fazenda. No caso da Insolo. Mas tem algumas empresas que fazem isso. Tem, de uma maneira independente. Isso. Tem. E, inclusive, até naqueles brainstorms que a gente está o tempo inteiro pensando, por que não fazer um spin-off dentro da nossa operação de uma dessas empresas, de biotecnologia, por exemplo, trazer excelentes cientistas aí e atraí-los através do partnership e fazer uma empresa independente que possa continuar produzindo muito bem para a Insolo, mas que possa também atender o mercado de uma maneira geral. Né? Então, isso não está fora da pauta. Você não para de pensar em negócio, né, Ricardo? Empreendedor em série. Que barato isso, muito, muito bacana. Você está sempre vendo uma coisa nova. Me fala um pouco, vamos falar agora de planos para a Granja Faria e de planos para a Insolo, de crescimento. Quer dizer, onde você quer levar essas duas empresas? A última vez que a gente conversou, você tinha falado que na Insolo, que hoje é uma empresa de grãos, você quer no futuro também trazer algodão. Então vamos falar um pouquinho de número e de projeto. Na Granja Faria nós temos alguns drives de crescimento. O primeiro drive de crescimento é o crescimento orgânico, através das nossas granjas atuais ficarem mais eficientes e a gente conseguir cada vez mais preencher as gôndolas dos supermercados. O segundo drive de crescimento da Granja Faria é algo que a gente tem muita experiência, que é realização de M&As. Adquirir outras empresas em regiões que a gente ainda não tem a presença e conseguir integrar dentro da mesma estrutura de operação, inteligência comercial e a gente fazer esse crescimento mais acelerado. O terceiro drive de crescimento é a continuidade da nossa iniciativa de ir direto ao consumidor. Egg, assinatura de ovo. E o quarto drive de crescimento da Granja Faria
que é aonde eu estou dedicando uma atenção muito especial, é o desenvolvimento do bioativo, que é o nosso fertilizante orgânico. Eu acho que tem uma procura muito grande por esse produto, por várias razões, não é mais caro, tem um apego muito grande com o consumidor e tem um mercado potencial de consumo enorme. Café, laranja, hortaliças, soja, milho. Resumindo, é um produto mainstream, depende de bastante análise de desenvolvimento de bactérias, de todas essas integrações com as rochas fosfáticas, mas é algo que eu venho dedicando uma parte importante do meu tempo. Já trouxemos profissionais bastante experientes e calejados nesse sentido para nos ajudar, e isso vem crescendo de uma maneira exponencial dentro da Granja Faria e é um grande drive importante no nosso processo de sustentabilidade. Dentro da Terros, com a aquisição da Insolo, as duas empresas combinadas já nascem num tamanho interessante, mas além disso, nós vamos ter mais 30 mil hectares de crescimento para o ano que vem, já contratado, já existente, já preparando, ou seja, um crescimento importante dentro da companhia, além de nós estarmos abertos a fazer arrendamentos de áreas de vizinhos, muito próximos assim, das regiões que nós estamos inseridos, que a gente consiga gerar valor nisso e não gerar um custo tão alto, porque já tem capacidade de armazenagem e tal. E claro, só crescer por aquisição de terra é muito caro. O capex desse negócio é muito alto. Então, realizar parcerias no sentido de arrendar terras aonde nas regiões que a gente está inserido também vai ser uma das estratégias. Para o ano que vem, nós já contratamos 15 mil hectares novos de arrendamentos em áreas adjacentes às nossas. Então, isso está dentro dos 30 mil ou não, está fora? Não. Então, são 30 mais 15. Então, tem crescimento através de arrendamento e tem crescimento dentro das nossas próprias terras. E aí a ideia, né? Continuar fazendo um mix de crescimento com terra própria, com crescimento com terras arrendadas. Então, basicamente, essas são as duas diretrizes de empresas independentes que elas podem continuar crescendo de uma maneira sustentável através do ciclo, com essas duas ideias. Entendi. Muito bom. E Ricardo, para a gente terminar, que o papo está muito bom aqui, está difícil de parar, para a gente terminar, queria falar um pouquinho da perspectiva de demanda para grãos, para hortaliças, enfim, para o mundo vegetal, dessa tendência da substituição da proteína animal, dos plant-based, enfim, que estão por aí, e toda empresa de proteína animal agora tem que ter, assim, praxe, tem que ter o seu plant-based, não tem jeito. É verdade. De novo, a gente cai naquela discussão de como que a gente atende algumas demandas mais exigentes, ou inovadoras, ou diferenciadas, e como que a gente mantém a alimentação da grande gama da população. Né? Porque os plant-based são extremamente caros e nem todo mundo tem acesso a isso. Então, porque eles são muito manipulados, tem muito valor agregado, tem muita pesquisa ali, tem, né? Tem muito P&D, tem muita máquina. Mas se tem essa demanda da sociedade e do consumidor por esse produto, eu acho que é importante ter. O que eu não concordo, e eu estou sempre à disposição para comunicar, é que não pode ser nós contra eles, ou esse contra aquele, ou esse em detrimento daquele. Eu acho que a gente tem que ser democrático nisso. Os dois lados têm que ser democráticos. O lado que produz o alimento tradicional tem que entender a importância e a presença do plant-based, que é nicho, e o plant-based, o consumidor de plant-based, tem que saber que do outro lado também tem a sua devida importância. Então, não pode virar uma briga, não pode virar uma guerra de narrativas aqui de um contra o outro, disso contra aquilo. Eu acho que os dois são importantes. Mas você acha que essa narrativa, essa briga está na indústria ou está no consumidor? Eu acho que está no consumidor. Ah, tá. Porque assim, eu nunca percebi isso na indústria, tanto que quem faz um faz outro, assim, agora, né? Tem os que só fazem plant-based, a Notco
expoente nisso, né? Mas agora todo mundo da proteína animal é meio que obrigatório você ter a sua iniciativa ali para dizer que você, enfim, que você é tecnológico, que você está antenado, tem um monte de significados, de Eu vou te dar um exemplo. Há um tempo, a Heineken fez uma campanha de um dia sem carne. Aí, o pessoal do agro, eu não vou mais tomar Heineken. Então, assim, o que eu vejo é que os nervos estão super à flor da pele. Essa questão das redes sociais, a força do algoritmo, dividiu muito as pessoas. Uhum. E hoje existe uma guerra de narrativas. Se eu gosto disso, eu odeio aquilo. Sim. E se eu gosto disso aqui, eu odeio aquilo. E não pode ser assim. Essas coisas são interdependentes. Uhum. Eu acho que os dois lados têm que ter o livre-arbítrio de poder chegar na gôndola e escolher. Não, eu quero um hambúrguer plant-based. Ou eu quero um hambúrguer tradicional. Porque músculo de carne, aquela sensação de morder, não vejo num curto horizonte de tempo a capacidade de substituição do plant-based. Mas o meu ponto é mais esse. Uhum. Eu acho que essas coisas devem ser e andar juntas e não ter narrativas de um contra o outro, porque isso não favorece o desenvolvimento dos dois. Ricardo, super obrigado. Eu tenho assim uma lista de mais umas 30 perguntas, fora as curiosidades que eu gostaria de ficar perguntando aqui para você. Dá para a gente ir até amanhã. Obrigada a vocês, para quem assistiu até o final. E eu espero vocês de volta daqui a 15 dias. Esse é o meu recado. Volta, porque sempre tem mais.